Fala. Por um acaso, tu anda lendo os comentários? Sim, eu ando vendo os comentários. Por quê? Ei, tu percebeu que... Eita, tu tá gravando, né? Eu tô tentando gravar. Tu me parasse justo no início da gravação. O que tu quer falar? Por favor, fala rápido. Tá, vou fazer um resumo. A maioria dos inscritos tá pedindo pra te fazer o teu top 5 dos melhores filmes do Piratas do Caribe. Tá, o que acontece? A minha opinião, ela se difere um pouco da dos outros. Então, eu resolvi fazer... Eu não gosto de brigar, eu não gosto tu de gosta. ficar discutindo por causa disso. Então, eu preferiria que a minha opinião ficasse mais reservada. Tá, mas tu percebe que também pode ter gente que tem a mesma opinião que a tua? Tem gente que provavelmente vai ter o mesmo gosto que o meu. Então, é muito simples. Tu vai lá e faz a tua opinião, defende a tua opinião, e aí, quem acha, vai achar. Será? Cara, eu te pergunto, alguma vez eu errei? Até agora, não. Então fica quieto e faz o que eu tô mandando. Tá bom. Tá bom. Escutou? Top 5, então? Olá, rapazes, moças e uns e outros. Meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E, assim como vocês viram ali no início, eu meio que fui convencido a fazer o meu top 5. Vai ser o único top 5 do canal, eu já aviso isso. Ou provavelmente será o único top 5, porque a única diferença de top 5 que tem são 5 coisas, os 5 filmes. Então eu não lembro de outro top 5 que eu poderia fazer, então esse é um quadro isolado do canal. Então, o assunto do vídeo de hoje é a ordem dos 5 filmes, na minha opinião, do menos bom ao melhor. A quinta colocação, na minha opinião, é Piratas do Caribe 5. Acredito que isso já não é uma surpresa para ninguém que acompanha os vídeos do canal, porque eu simplesmente esperei esse filme por anos. Os outros Piratas do Caribe, eu não tinha cinema aqui em Araranguá, eu não tinha um monte de coisa, eu não tinha toda aquela ideia de fã de Piratas do Caribe. Por mais que eu fosse bem fã de Piratas do Caribe, eu colecionava já algumas coisas. Mas Piratas do Caribe 5 acabou me trazendo uma esperança de um dos melhores filmes da saga, que mostrariam a história do Capitão Jack, mostrariam um monte de coisa. Mas quando eu vi no cinema, pessoal, a morte do Barbossa é extremamente impactante, a volta do holandês voador é linda aquela cena, a ideia do Jack se desfazendo de tudo e depois voltando é lindo, é uma história muito bonita. Mas existem alguns pontos que acabam estragando o filme, na minha opinião. Por exemplo, o Jack ele não recebeu a bússola do pirata Morgan. Isso já tem que ficar decidido, isso já tem que ficar mostrado. Que o que acontece? A bússola do Jack ele trocou com a tia Dalma, com a Calypso. É uma coisa que se concretizou, que foi apresentada em Piratas do Caribe 2 e concretizou em Piratas do Caribe 3. E aí em Piratas do Caribe 5 eles mudam a história? Não. O Wicca do Enche, o Rapariga Má, o Piranha Perversa, ele foi dado ao Jack, ou melhor dizendo, o Jack começou a capitanear depois que salvou um certo marinheiro, e aí quando ele trabalhou para a Companhia das Índias Orientais, ele capitaneou o Wicca do Enche, que anos depois se transformou no Pérola Negra porque foi queimado. Em Piratas do Caribe 5, eles falam que foi o Morgan que morreu e deixou o Wicca do Enche para ele. Para você que não acompanha tanto Piratas do Caribe, vamos fazer uma analogia. Vamos dizer que você gosta mais de Harry Potter, por exemplo. Digamos que nos 4 primeiros livros, ou nos 4 primeiros filmes, fosse dito que o Voldemort que causou tudo aquilo para o Harry, certo? Ele que matou os pais do Harry, ele que fez tudo aquilo pro Harry, ele que causou a cicatriz do Harry. E depois, nos que sucederam, nos próximos filmes ou nos próximos livros, fosse dito que Alvo Dumbledore tinha feito aquilo com o Harry. É uma mudança completa, uma mudança bem forte e que acaba impactando em quem já estava decidido no início do filme. Então, na minha concepção, a bússola foi dada ao Jack pela tia Dalma e o Rapariga Má se tornou Pérola Negra, mas antes disso ele era da Companhia das Índias Orientais e não do Morgan, certo? Isso além de outras coisas, mas esses 2 pontos são os mais fortes que acabam fazendo com que Piratas do Caribe 5 fique na 5ª posição, na minha opinião. Em 4º lugar, eu colocaria Piratas do Caribe 4. Não porque é um filme ruim, não. Piratas do Caribe 4 tem um bom desenvolvimento, tem uma boa história, todos os personagens seguem uma linha que coincide, que vai de acordo com o que já foi decretado em Piratas do Caribe 1, 2 e 3,
mas ele tem aquela pequena diferença que ele não envolve os antigos personagens. Eu gosto de dizer que é como se Piratas do Caribe fosse uma linha reta, mas Piratas do Caribe 4 fosse uma pequena curva que foi feita para focar em alguma coisa que o Jack acabou fazendo entre Piratas do Caribe 3 e Piratas do Caribe 5, e depois voltou para a linha oficial, que aí acabou trazendo a história novamente do Will, e da Elizabeth no caso. Então é como Piratas do Caribe 4 fosse uma pequena curva para mostrar um ponto extra, e que não melhorou, meio que deu uma reduzida na qualidade. Até porque, não sou só eu que estou dizendo isso, as críticas que foram feitas sobre esse filme não são as melhores também, pessoal. Então Piratas do Caribe 4, ele não é ruim, mais uma vez falando, mas pelo fato dele sair um pouco da linha, sair um pouco do caminho que era Piratas do Caribe 1, 2 e 3, e depois tentar voltar, fez com que eu não simpatizasse tanto, mas a história elaborada nele é boa, o que faz com que ele ocupe a 4ª posição no meu top 5. Em terceiro lugar seria Piratas do Caribe 2. Mas por que Piratas do Caribe 2? Bem, Piratas do Caribe 2 apresenta personagens novos. Apresenta o Lord Carter Beckett, apresenta o Mercer, apresenta o David Jonas, o holandês voador, a tripulação do holandês voador, o pai do Will, apresenta toda uma nova relação, apresenta toda uma nova história, ou melhor dizendo, uma continuação de história, um jeito de dar corpo à história. E isso é muito bom, certo? É um início, é como se fosse Piratas do Caribe 1 fosse um episódio piloto de uma série e Piratas do Caribe 2 fosse uma história, a continuação da história, mas um pouco mais encorpada, podemos dizer assim. Ela inicia algumas coisas, ela dá continuidade a outras e desse jeito ela acaba trabalhando bem todo o filme. Mas por que ela não é a melhor, na minha opinião? Exatamente por esse fato de que para esse filme ficou muito a ideia de apresentar personagens, certo? Piratas do Caribe 1 já tinha feito isso. Piratas do Caribe 1 já tinha apresentado alguns personagens. Nesse, em vez deles desenvolverem um pouco melhor os personagens, eles acabaram apresentando novos personagens, e com a apresentação desses novos personagens eles tentaram explicar o porquê dos outros personagens. Por exemplo, a relação entre o Jack e o Lord Carter Beckett, você pode só saber melhor assistindo os vídeos aqui do canal, porque no próprio filme não foi bem explicado. E aí ficou mal explicado, ficou um filme de origem, filme de meio, filme de explicação, filme de... não sei, certo? É um filme excelente, é um filme de origem para alguns personagens, mas deveria também ser um filme de desenvolvimento de outros, uma coisa que não conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele acabou se perdendo. E por essa razão, Piratas do Caribe 2 fica com a terceira posição no meu top 5. E em segundo lugar, e agora já que eu vou falar o segundo lugar, você já vai saber o primeiro, né? Em segundo lugar para mim seria Piratas do Caribe 1. Mas por que Piratas do Caribe 1 não é o melhor filme, na minha opinião? Pela razão de que ele desenvolve os personagens, ele mostra ali as situações e tal, mas ele é muito origem. Essa frase pode não fazer sentido para muitas pessoas, mas ele é muito origem e ele acaba deixando escapar algumas coisas ali, ele acaba deixando algumas coisas não mal explicadas, mas explicadas de uma forma um pouco fraca, podemos dizer assim. Existem alguns pequenos erros, existem pequenas coisas. Eu não vou criticar Piratas do Caribe 1, eu não consigo criticar Piratas do Caribe 1, essa é a verdade. Mas, na minha opinião, entre Piratas do Caribe 1 e Piratas do Caribe 3, Piratas do Caribe 1, ele é excelente. Mas Piratas do Caribe 3 ainda tem um ponto que não existe em Piratas do Caribe 1. E isso faz com que Piratas do Caribe 1 fique com o meu segundo lugar. E eu falo isso de coração partido, de certa forma. E em primeiríssimo lugar, Piratas do Caribe 3, No Fim do Mundo, certo? Nossa, esse foi o único que eu falei o nome completo, mas eu acho que todos os outros eu coloquei legenda, mas tá bem. Piratas do Caribe No Fim do Mundo, Piratas do Caribe 3 No Fim do Mundo. Por que ele é um filme tão bom, na minha opinião? Porque ele explora diversas situações. Ele explora tanto a ideia de um personagem extremamente forte como o David Jonas se comportar como um cachorrinho quando o coração dele é aprisionado no baú e é apontado por canhões e ele é ameaçado. Então é um personagem extremamente forte que está acorrentado a uma obrigação que ele não queria,
principalmente agora que ele está de refém, podemos dizer assim. É uma forma que foi desenvolvida o Jack lá no baú de Davy Jones e como ele voltou, todo o mal que ele passou fez com que ele tivesse diversas alucinações lá e acabasse vendo diversos Jacks pelo baú. Mostra a Elizabeth saindo daquela ideia de mocinha indefesa e se tornando uma forte pirata. Mostra o Will também saindo daquela ideia de o mocinho, aí depois virou bandidinho e agora virou um homem, virou um guerreiro, podemos dizer assim, virou um pirata como era o pai dele, virou um pirata de respeito. E aí logo no fim do filme ele acaba se tornando o capitão do holandês voador. O império do Cutter Beckett se desenvolvendo e no fim do filme caindo totalmente, mostrando que ninguém fica no topo o tempo todo. Mostrou o Barbossa e toda a situação que o Barbossa fez, que ele saiu de vilão para se tornar de certa forma um anti-herói. Piratas do Caribe 3, na minha opinião, ele consegue desenvolver todos os personagens da forma como Piratas do Caribe 2 deveria ter sido. Então ele consegue dar início para alguns, dar firmeza para outros, desenvolver, finalizar, abrir leque para novos filmes, abrir leque até mesmo para séries, mostrar algumas coisas. Tipo, é um filme completo. Piratas do Caribe 3, na minha opinião, é o filme mais completo da saga. E por essa razão, ele é o meu filme favorito da saga Piratas do Caribe. Até agora, né? Não sei se Piratas do Caribe 6 vai ocupar o lugar dele, mas... Agora eu gostaria de saber qual é o seu top 5. Não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de Piratas do Caribe e pergunta para ele qual é o top 5 dele. Certo? Manda ele deixar aqui nos comentários. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Mais uma coisinha, pessoal. Lembrando, outubro é o mês de Davy Jones. Vai ser o mês de Davy Jones. Todas as postagens serão vinculadas ao Davy Jones. Então, caso você queira assistir todas, caso você queira ver, vai ter toda uma ideia diferente, querendo ou não, no canal. Alerta de spoiler. Mas caso você queira ver, vem aqui, se inscreve no canal e acompanhe os vídeos. Certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo dia em que eu postarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, causando um pouco de discórdia, fazendo uma lista, já que o meu top 5 é de um jeito, o top 5 de vocês pode ser de outro jeito. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, Davy Jones vai deixar.